Hayao Miyazaki, ele é um diretor japonês de animação. Ele tem uma carreira muito, muito extensa, assim, trabalhando com animação no mercado japonês. Né? Ele nasceu em 1941, então ele já é um senhorzinho, ele tem 83 anos de idade. E recentemente ele acabou, né? Ele ganhou um Oscar esse ano pelo último filme que ele fez, que é o Menino e a Garça. Que, assim, é um bom filme. Na minha opinião, não é o melhor filme dele. Eu acho que o pessoal tá colocando muito... Tá elogiando muito por um negócio que, assim, gente... Talvez pela trajetória dele. Também, pode ser uma celebração da trajetória do diretor. Mas, é aquilo que a gente tava falando, né, a gente tava conversando lá fora. Eu percebo que é o seguinte, uma das coisas que eu percebi conforme eu fui desenvolvendo a pesquisa do Hayao Miyazaki, é que eu fui deixando de ser fã dele, porque essa visão interna que a gente tem das nossas opiniões a respeito daquele produto, no caso, o produto audiovisual que eu analisei ali, ela impede a gente de ver a totalidade da obra. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se destacar desse lugar de fã e olhar ela, tentar ver numa visão mais geral. E foi isso exatamente que eu fiz. O Hayao Miyazaki, ele tem 9 filmes feitos depois da fundação do estúdio dele, que é o estúdio Ghibli. Né? Ele tem 2 longas-metragens feitos antes, que é o Náusea do Vale do Vento e o Castelo Cagliostro. Mas ele fez antes de ter o próprio estúdio, que ele fundou. Né? E daí eu peguei esses 9 filmes... antes do Menino e a Garça, né? Eu tinha terminado o mestrado já. E daí eu tentei analisar cada um de uma maneira diferente. Então, sei lá, eu peguei o Castelo no Céu, que foi o primeiro de 84, 86. Eu tentei fazer uma comparação entre ele e os filmes do Walt Disney, porque, querendo ou não, o Walt Disney ainda é uma referência para animação mundial. Né? Não tem ninguém que não é influenciado pelos trabalhos do Walt Disney. Princesa Mononoke, que é de 97, eu analisei a parte de trilha sonora. O Porco Rosso, que é de 92, eu falei a respeito da representação da mulher italiana por um japonês, porque o filme ele se passa na Itália durante o período entre guerras. O Viagem de Chihiro, eu vi as representações simbólicas das criaturas que aparecem lá, o que aquilo quer dizer para a protagonista. Então eu fui tentando pensar ali cada um assunto diferente, né? Para poder ter essa visão mais geral. Porque quando a gente pesquisa, você vê Hayao Miyazaki na internet, são sempre as mesmas coisas que falam, né? Os filmes são muito bem feitos, os filmes são muito bonitos, as histórias são cativantes, as personagens femininas são muito legais, mas ninguém se aprofunda realmente em outros assuntos que poderiam ser tratados em cada um desses filmes. E daí a minha proposta foi essa. Acho que você conheceu a Laura, a Laura Canepa. Ela era a sua orientadora, né? Não, meu orientador era o Vadico. Tá. Eles dois me deram aula na graduação. E eu lembro uma vez eu estava conversando com ela, estava tendo uma aula com ela e com o Rogério Ferraraz. E daí tava falando tal, não sei o que. E ela falou, não, você não vai fazer 9 filmes, você vai cortar, você vai juntar, você vai fazer um outro recorte. Eu falei, não, Laura, eu preciso fazer dos 9 filmes, senão como é que eu vou entender sobre a biografia, a filmografia do meu diretor se eu não falar sobre todos os filmes? Ela, não vai. Fiz sobre os 9 filmes. É aquela coisa, né? Vendo agora em retrospecto, eu vejo que poderia ter mudado muita coisa, né? Depois do final do mestrado, confesso que eu estava um pouco saturado da pesquisa. Daí eu falei, não, eu preciso dar um tempo do Miyazaki que vou ver outra coisa agora. Mas daí eu acabei tendo essa visão panorâmica e mais profunda a respeito das obras dele. E eu cheguei a algumas conclusões. Eu acho que eu sou o único cara do curso de comunicação que fez gráfico, sabe? Eu peguei as idades dos personagens, a função deles em cada um dos filmes e coloquei tudo isso em gráfico, porque eu falei, não, eu preciso entender o que eu tô vendo aqui para poder chegar às minhas conclusões. E daí eu consegui, no final, traduzir os filmes do Miyazaki em 3 categorias. Né? Filmes que são obras que ele inventou, né? Ele também trabalha no roteiro, não só na direção. Filmes que são adaptações de outros livros, como por exemplo Serviço de Entrega da Kiki, que é um filme dele, foi baseado num livro de uma autora japonesa chamada Eiko Kadono. E filmes que são
tem um período histórico muito claramente definido, como por exemplo o Porco Rosso. Tem um período histórico ali, você olha e fala, não, filme, período entre guerras na Itália. Ou Vidas ao Vento, que é de 2013. Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial no Japão. Assim. Então você consegue definir muito bem o ponto histórico de onde eles se passam. Apesar de terem elementos fantásticos ali. O Castelo, o Vidas ao Vento um pouco menos, porque ele é um pouco mais... Ele é um pouco mais no pé no chão, mas ele tem uns momentos oníricos ali de sonho e tal. Tem umas viagens que as animações permitem ter, né? E daí eu peguei toda essa pesquisa, né? Entreguei aquela coisa na banca, né? Parabéns e tal. E daí eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa com isso. E daí eu peguei cada um desses capítulos, né? Cada filme foi um capítulo, eu tô tentando publicar eles ainda, né? Eu publiquei uns 4 já desses 9. E daí em algumas revistas. Lancei um livro que é da parte histórica, eu não falei, mas antes de falar do Miyazaki, eu precisava falar um pouco sobre as referências que ele teve. E daí eu fiz uma pesquisa histórica sobre as origens da animação japonesa, lá em 1907, até antes das artes japonesas, como que influenciou. 1907, passando pelos primeiros animadores, lá, os primeiros diretores que se destacaram, até a Segunda Guerra Mundial, período pós-guerra, e depois eu termino no Hayao Miyazaki mesmo, a bibliografia dele. E daí eu fiz isso num livro pequenininho que eu lancei, chama Animação Japonesa Através dos Tempos, e agora está saindo a 2ª edição pela Labora Livros, que é uma editora focada em conteúdo japonês, eles traduzem muita coisa, e a gente está fazendo a 2ª edição desse meu primeiro livro agora. A primeira foi a autopublicação, agora eu estou fazendo com uma editora mesmo para me dar um apoio. Inclusive, a gente está terminando a campanha do Catarse agora. Faltam 8 dias, falta uma semana praticamente, assim, para acabar a campanha. E como é que o pessoal encontra essa tua campanha no Catarse? Pode ir lá, catarse.me/animação japonesa, animacal, né? Porque não tem acento. E a gente está mais de... a meta era 100%, né? Para o livro ser financiado, a gente está com 122% já. Já dá para pensar em outro, então. Já dá para pensar em outro. Eu preciso conversar com a minha editora, com a Lua, e daí ver o que a gente pode fazer, porque a campanha foi um baita sucesso, né? Tem mais de 200 pessoas, assim, que apoiaram. Bacana. E você fez a propaganda onde? Instagram? Principalmente no Instagram. Eu não tenho tantas redes sociais, assim. Por exemplo, o Facebook eu não uso mais. Eu nunca tive Twitter, nunca. E eu tenho TikTok porque eu senti vontade recentemente de voltar a falar sobre o Miyazaki, e também um canal para poder falar sobre esses livros que eu estou tentando publicar e tal. E daí eu tenho o TikTok e ponho o vídeo no Instagram também. LinkedIn lá. Também, não é? Eu acho que foi no LinkedIn que eu No LinkedIn eu comecei. Eu comecei a fazer também a campanha por lá, porque eu precisava... O LinkedIn ele estava meio jogado às traças, né? E daí eu falei, não, eu preciso dar um jeito. Eu formatei ele bonitinho e comecei a fazer Você tirou da mesma caixa onde está o meu, então, porque o meu está nas traças. Está nas traças. Tá. Eu tenho 2 coisas que estão nas traças. A CAPS, né? e o LinkedIn. Então, eu nem sei mais a senha. Eu tenho que entrar lá e esquecer a senha. Eu não sei nem que e-mail que tá. Não, tem tanta rede social agora que você não dá conta. Não dá conta. Daí eu foco só no Instagram, basicamente, para fazer publicação. Que é o que eu vejo mais, né? O que, que eu tô mais ativo. E daí, de vez em quando, no LinkedIn e no TikTok. TikTok é vídeo, né? Então, quando eu consigo parar para gravar um vídeo ali sobre algum assunto, eu posto lá e reposto no Instagram também. Hoje em dia, a gente tem que estar na rede social. Em todas, né? Em todas. Mais melhora. Confesso que não adianta você ser pesquisador, professor, escritor, porque você ainda tem que ser o seu próprio marqueteiro, o seu próprio social media lá. E daí, mas aí é meio puxado. Não, assim, e aí você acaba virando um escravo do algoritmo. Do algoritmo, né? Então, tem que publicar todos os dias. Mesmo que você não tenha o que fazer, você tira uma foto do cachorro e manda. Só pra foi antes de ontem, eu fiz isso. Falei, caramba, o que eu vou colocar? Minha cachorra estava fuçando a porta, bati uma foto dela, falei, tá olhando o vizinho. Deu mais visualização do que os outros. Então, e aparece assim no Instagram lá, contas alcançadas. Aí você começa a não publicar e aparece uma diminuição absurda. Se você ficar vendo os números, você começa a pirar. Fala, não, preciso produzir, mas... Assim, a dica que eu dou, falei, gente, se vocês não estão ganhando dinheiro com isso ainda, calma.
Vai com calma, não fique escravo do algoritmo, faz ali a sua publicação de uma maneira orgânica. Tem gente que paga, né, os posts patrocinados, que daí cheguem mais gente. Eu já paguei quando eu participava de um outro projeto, que era o BR Animation, que era o br.animation no Instagram. Eu e uma amiga, Larissa Prado, que também é pesquisadora de animação, acho que ela está fazendo doutorado, a gente divulgava todo dia, todo santo dia, uma nova animação brasileira. Sempre. E tem tantas assim para divulgar? Tem. A gente, no começo do projeto, foi lá em 2016. Foi em 2016 que a gente fez esse projeto. A gente tinha um receio de não ter animação brasileira suficiente para postar todo dia. E tem. A produção nacional assim, de animação é muito extensa. E eu conheço zero. Pra te falar a verdade. Não, tem muita coisa. Aqui no Brasil é bem forte, assim. A gente produz muita coisa com parceria de estrangeiro. Mas, assim, o mercado brasileiro está crescendo. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa. Isso é muito doido, né? A gente fez uma pesquisa logo no começo, assim, em 2017... de tentar fazer publicações de vários estados brasileiros. A gente tentou achar animações de cada estado para postar e tal. E a gente não achou de todos, ou seja, ainda tinham estados que não estavam produzindo animação. Eu acho que isso já mudou, tá? Eu preciso conferir. Mas, por exemplo, que nem eu, que eu não conheço zero, né? Eu sou adepto de Netflix, de Prime, daquelas coisas. Aonde que eu encontro?